Buenas, buenas! Apertem os cintos porque o avião vai decolar mais uma vez. Sejam bem-vindos, este é o Perrengue de Viagens Funny Stories. Eu sou José Roberto Fonseca e tenho como missão trazer histórias engraçadas contadas por pessoas muito interessantes. E hoje o episódio é épico. Eu tenho na minha frente aqui duas figuras que o Papai do Céu me concedeu esse momento e tem uma energia nesse lugar aqui que eu não sei descrever. Então, agradecer, antes de mais nada, a vocês. Sejam muito bem-vindos ao Perrengue. E para fazer a introdução, para manter um pouquinho de suspense para o nosso público, eu tenho ao meu lado esquerdo aqui o cara que é fera em mercado financeiro, que tem uma experiência em instituição financeira. Ele ama viajar, como todos nós aqui nessa mesa. Sabe tudo de pontos, de milhas, tem uma família linda. Vejo ele, os filhos, e sempre envolvendo primeira classe, classe executivas e tal. Tem uma coisa que está na veia dele, que ele é empreendedor. Ama kitesurf, vi pelo pouco faz. Tá até meio bronzeado, você vai ver aqui, cara. Ale Zilberstein, seja bem-vindo, Ale. Muito obrigado por você estar aqui, cara. Obrigado, Zé. Eu que agradeço o convite, uma honra e obrigado pelas palavras. Bom, tamo junto. E do meu lado direito, eu tenho ele, que é formado em hotelaria na Áustria, onde ele ficou 4 anos. Cara, ele tem um blog desde 2011 de viagens. Ele ama a primeira classe. Referência em coleção de patinhos de borracha. Acho que a galera já se ligou quem é, né? Fundador do Passageiro de Primeira, Fábio Vilela. Seja bem-vindo, Fábio. Obrigado, Zé, pelo convite. É uma honra para a gente estar aqui hoje, bater um papo aí sobre viagens, perrengues e tudo que a gente possa compartilhar aí com seus ouvintes. Obrigado, cara. Vocês são amigos, profissionais e sócios. É como vocês se definem, é isso? Exato. Exatamente. Que legal, que bacana. Que honra, sejam muito bem-vindos mais uma vez. A gente vai falar de perrengue, a gente vai falar de histórias engraçadas, mas a gente também tem como missão para levar para nossa galera que está acompanhando, que nos acompanha no Instagram, no Spotify, que a galera que curte viagem. Como faz para viajar de uma maneira que tem menos custo possível? Como que vocês aproveitam? Cara, eu vejo vocês tomando champanhe na primeira classe para a Suíça, tomando champanhe na primeira classe para os Estados Unidos. Fala, nossa, cara, como é que faz? Eu vim para aprender também aqui hoje. E eles definem o seguinte, e eu acho muito legal a forma como vocês definiram, né? Que o Passageiro de Primeira é o maior portal de conteúdo de viagens da América Latina. Foram ousados. É um produto fenomenal e a gente vai cobrir também bastante sobre... Os caras estão vestindo a camiseta do Passageiro de Primeira. Cara. Vamos lá. Ale, Fábio, o que vocês prepararam pra gente de perrengue, histórias engraçadas, histórias juntos, história com a família, individual? O que vocês prepararam aí, cara? Acho que eu vou começar, Fabito. Pode. Depois, A gente até vai discutindo assim, qual que eram os nossos perrengues. Quem vai primeiro? Eu vou trazer uma história que aconteceu comigo. Quando eu tinha 19 anos, eu tranquei a faculdade, eu trabalhava em marketing e pensava em ir para o mercado financeiro. Tá. E eu estava com dificuldade em conseguir ser aceito por um banco pela minha formação. Eu era muito jovem, eu entrei na faculdade com 17 anos e eu tomei a decisão de trancar a faculdade e antes de uma eventual mudança nos meus estudos, fazer o que eu mais amo, que é viajar. Perfeito. Então, eu planejei no primeiro momento uma viagem de 6 meses, envolvendo um pouco de trabalho, um pouco de lazer e um pouco de estudo, que no final acabou se prolongando por 13 meses. Uau! Foram 37 países por 13 meses sozinho, mochilando em volta do mundo. Foi maravilhoso, me mudou como pessoa, profissional, enfim, faz parte de quem eu sou hoje. E aí... entrando especificamente num destino, a Índia, que foi quando já estava um pouco no final da viagem, eu estava já um pouco mais cansado, confesso para você, não fui preparado para o que era a Índia em vários aspectos, e mexe com a gente, né? A gente vê muita pobreza, e mexe com a gente também em questões físicas, fisiológicas, porque é uma sujeira que quem não nasce lá não está muito acostumado. E o cenário é que eu estava mochilando. Então eu ia bem roots, era mochilando mesmo. E aí eu fui para a região do Taj Mahal e eu peguei o tour mais barato possível, saindo de Nova Delhi em direção ao Taj Mahal, nesse caso para fazer um dia de viagem.
Então era aquele que se acordava às 5 da manhã. E eu peguei um mais barato, que quando eu entro no ônibus, eu era o único branco, todo mundo me olhando, aqui um ônibus caindo aos pedaços. E, bom, vamos que vamos. No meio do caminho, o ônibus parou num lugar, todo mundo desceu, eu descia com tudo, com a minha mochila, não deixava nada no ônibus, para comer alguma coisinha, eu já tinha aprendido, eu tava meio mal do estômago, não é para comer muito. E quando eu fui no banheiro, e eu saio do banheiro, o ônibus foi embora e me deixou. Uau! Tudo na Índia. No meio do caminho, no meio do nada. E logo em seguida vem um cara e fala: não se preocupa, eu tô aqui pra te ajudar. E eu todo preocupado, o ônibus não tá onde eu tô, não tinha muita escolha. Aí ele falou: eu te levo até lá. E eu morrendo de medo, porque eu já tava sentindo o que poderia acontecer. E o cara me levou, quando começou a chegar num lugar meio estranho, eu tentando olhar ao redor. Ele parou num lugar e falou: você vai falar com o meu chefe pra gente ver como você volta, quanto vai custar. Eu desci, tô num lugar e o cara olha pra mim e fala: vai custar $100. Tudo isso, $100 na Índia é uma fortuna. Eu me vejo naquela situação de aperto. Eu falei: tá bom, eu preciso resgatar o dinheiro. E eu tinha visto um hotel Hilton a 1 quilômetro dali. Falei: eu não tenho dinheiro. Eu preciso resgatar em algum lugar. Ah, tá bom, vai te levar no banco. Mentira, eu tinha. O que aconteceu foi, quando a gente saiu, era um meio que tuk-tuk, aqueles carrinhos, o cara tava me guiando. Quando parou na frente do rio, eu falei: 1 minuto, e saí correndo. Uau! Saí correndo, fugindo do... Entrei num hotel Hilton, corri, pingando, e falei pro cara: ó, tem um cara que tá vindo atrás de mim, eu pago a diária, não me preocupa, me protege. Segurança veio. No final das contas, o cara do hotel foi falar com o cara e falou: ele quer $5. Aí eu peguei $5, dei e falei: tá tudo tranquilo. E ele falou: ó, agora é o seguinte, eu tô aqui em Agra, me mostra o Taj Mahal. E ele falou: vai custar $100. Bom, tudo bem. E peguei um carro privativo, foi um passeio maravilhoso. E na hora de ir embora ele falou: você volta de trem. Tem um trem, o Taj Express. E beleza, ainda peguei uma classe lá na frente, que não pensa que é luxo, tá? Tá bom. O trem atropelou uma vaca. Igual o Fokker sem da lação. Lembra quando ele foi fazer um pouso de emergência na fazenda e matou a vaca? Não, assim, você não tá entendendo. A vaca parou, o trem ficou parado no meio do trilho. Eu suava, as pessoas comiam quentinha, havia um cheiro. Eu tava mal do estômago, eu ia no banheiro a cada 5 minutos, pingando, fedido. E eu tinha um voo pra pegar no dia seguinte. Cara, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas. E vaca na Índia é sagrada. Vaca na Índia é sagrada. O negócio da vaca, o negócio de colocar o trem, checar. Eu não sabia mais o que fazer. E chegando o horário de eu voltar pro hotel, que já tinha estourado tudo. Bom, pra resumir, encurtar a história. Foi um perrengue, eu, assim, suava. Eu não quero dar muitos detalhes, mas acredita, pensa alguém com piriri dentro de um trem na Índia, depois de todo esse dia, de tudo isso que eu corri, suei. A história tem um final feliz, porque depois de 12 horas de viagem, eu chego na manhã num lugar que o trem para, um monte de gente dormindo, um tuk-tuk me levou até o meu albergue, hotel. E eu peguei minha mala, fui direto pro aeroporto. Quando eu cheguei no aeroporto, eu estava indo em direção a Dubai, com uma escala no Bahrein, pela Gulf Air. Nem sei se você sabe dessa história. E foi o meu primeiro upgrade para classe executiva. Na correria, eu fiz o check-in, o cara me deu, eu não percebi. Quando eu fui entrar no avião, ao invés de ir para a direita, eu fui para a esquerda, sentei numa poltrona, foi meu primeiro upgrade. Eu tava fedido, suado, eu passava minha mão assim, o dedo saía... Enfim, essas histórias a gente tem em cada lugar do mundo, mas essa é uma que ela me marcou. Hoje eu tenho 38 anos, eu tinha 19 na época. Foi um pouco de sufoco, de medo, de tal, e que no final deu tudo certo. Olha aí, o primeiro upgrade aí, deu uma vez, cara, viu, né? registrada. Obrigado por ter compartilhado. E voltou à Índia depois disso ou não? Não voltei, eu me fiz uma promessa. Eu preciso voltar pra Índia. Eu encurtei a viagem, porque eu tava de novo... Por razões óbvias. Eu encurtei a viagem. Eu preciso voltar muito mais bem preparado, com a mente para aquilo que você vai ver na Índia. É um choque cultural, social... E num hotel, não recomendo ir mochilando no esquema que eu fui, que eu consigo tudo, mas a estrutura ali...
Foi um lugar onde eu desci abaixo do que eu deveria, mesmo mochilando. Então, eu quero voltar num esquema um pouquinho melhor. Melhor. Porque tem uma parte nostálgica do filme da Julia Roberts, né? Comer, Amar e Rezar, que ela fica na Índia, meditando e tal. Exato. Talvez seja nessa pegada, não mais mochilão, assim. Sem perrengue. Uma mescla. Pode ter até um acho no meio do caminho, um retiro, mas o hotel eu gostaria que no final, assim, se desse para não ter que pegar uma água de garrafa para escovar os dentes, para tentar escapar do piriri, que afeta a viagem. Afeta mesmo. Nossa, Afeta. eu perdi uns quilos lá. Eu já era magro, eu perdi uns quilos nessa viagem. Uma volta ou outra. Né? Transformado. E Fábio, qual que é que você parou do primeiro perrengue pra gente? Eu tava até conversando com a Alê, né, antes de eu falar do perrengue. Eu falei, gente, mas parece que graças a Deus, eu acho que eu nunca tive um perrengue assim sério de falar assim, nossa, é um perrengue que me incomodou, alguma coisa assim que estragou a minha viagem e tudo mais, mas eu tava discutindo com ele. Eu acho que o maior perrengue que eu tive foi 2 anos atrás, eu estava nos Estados Unidos, foi logo depois que começou a ficar mais tranquila a pandemia. Aí eu falei, agora eu já posso sair, mesmo de máscara, dá pra visitar tal país e tal, com cartão de vacina, vou dar uma volta ao mundo. Tipo, fiquei 2 anos preso em casa, não pode voar. Falei, não, vou dar uma volta ao mundo. Aí estruturei toda uma volta ao mundo, todos os voos que eu queria pegar, os aviões, as salas VIPs que eu queria visitar. Quase um mês eu ia ficar viajando, né? Aí primeiro eu fui para os Estados Unidos, fui visitar uma amiga e tudo mais, e de lá eu ia iniciar minha volta ao mundo. Aí, infelizmente, eu tive um contratempo ali com a minha saúde, tive uma convulsão lá nos Estados Unidos, e eu fiquei desacordado. E daí o Ale desesperado, a minha família desesperada, minha mãe desesperada, e eu falei, todo mundo falou assim, tem que levar a mãe dele pra buscar ele tem que trazer. Só que, tipo assim, tudo meu tava no meu telefone, e eu tava desacordado e ninguém conseguia destravar meu telefone, que era só com o meu olho, né? Aí o Ale falou, gente, o que o Ale vai fazer agora? Como que ele vai mandar minha mãe? Eu falei, gente, aí eu não tinha consciência, né? Mas aí eu falo assim, gente, imagina se ele usa as milhas que eu não quero que ele use. Tipo assim, pra trazer minha mãe. Como é que eu vou voltar depois? Será que ele vai usar as milhas certas? Será que ele vai fazer um resgate inteligente, alguma coisa? Você imagina, eu recebo uma ligação, ó, o Fábio tá na viagem, ele teve convulsão, não é uma brincadeira. E agora a mãe dele precisa ir. Eu falei, meu, eu tenho a responsabilidade de mandar a mãe do Fábio Vilela, o passageiro de primeira, para os Estados Unidos. O que o Fábio faria? Qual caminho ele mandaria? E era uma situação que não tem. E aí eu falei, putz, deixa eu tentar uma senha ou outra. O Fábio, a essa altura da vida, ele já sabe as minhas senhas. Outro dia, parceria. Outro dia eu não tava conseguindo logar numa conta, ele assim, não é essa? E aí ele foi lá e pá, eu falei, puta, obrigado, eu não lembrava. E aí eu não consegui, então eu usei as minhas milhas pra mãe dele. Não, e eles tentando, né? Gente, Fábio, abre o olho, né? Tipo assim, destrava esse telefone, né? E aí Fábio conta, beleza, a mãe do Fábio foi pra lá, chegou. Não, exato. O Fábio tava na volta ao mundo e ele, né, acordou lembrando que tinha uma viagem. Aí eu acordei assim, né? Eu tava ainda meio bem dopado, né? Da medicação e tudo mais. Eu não lembro disso. Eu sei disso porque minha mãe, minha amiga me conta e tudo mais, e o médico depois me contou e tudo mais. Eu não lembro, mas aí eles falaram que eu estava muito revoltado, porque eu acordei e falei assim, não, você tem que me dar alta, tipo, me tira dos aparelhos. Eu tava com a minha cabeça toda plugada, monitorada, quando a convulsão. Eu falei, não, você chama o diretor do hospital, eu tenho um voo para ir para Singapura amanhã e eu preciso sair desse hospital. Não tem condição, vocês estão me mantendo em cárcere aqui, mas eu tava delirando já. E falou que eles estavam me mantendo em cárcere, que eu precisava ir embora e tal. E eles falaram, gente, mas como é que a gente vai liberar esse menino? Ele falou, não, mas eu tenho que pegar meu voo, é o voo mais longo do mundo. Eu custei emitir esse voo e tal. E fiquei nessa, né? Totalmente, assim, transtornado, mas eu não lembro, sei desses casos, porque depois eles me contaram e tudo mais. Mas afinal, deu tudo certo, fiquei mais 2, 3 dias nos Estados Unidos, que eu também não lembro. Tive um blackout aí muito grande. Voltou dopado no avião, né? Voltei dopado no avião. Com a sua mãe? Com a minha mãe, exato. Voltei super dopado, porque eu tava tendo convulsão a cada, tipo, quase meia hora, eu tava tendo uma convulsão, então eu tava muito estabilizado nessa parte, pra poder conseguir voltar pra cá, pra poder operar. Mas aí deu tudo certo, assim, no final da... Mas aí, quando eu recuperei a consciência de tudo, sei lá, uns 20 dias, 20 depois, eu falei assim, Ale... Como que você fez? Como que você levou minha mãe? Quais milhas? Você usou minha conta? Você usou minha conta? Com qual cartão você paga agora? Devo, não devo? Aqui tem uma coisa muito, muito importante que depois deu. Qual câmera eu olho? Pra essa aqui. Crianças, façam seguro de viagem sempre. Sempre. Compartilhe tá bom? suas senhas. Sempre. Não deixa de fazer aqui. O Fábio
tudo que ele passou lá, se não tivesse um bom seguro de viagem, então... A despesa é grande. A despesa é grande. Muito grande. Façam muito seguro de grande, viagem. Essa é uma parte também que pra nós... Você nunca sabe quando vai acontecer, e vai acontecer, e às vezes não acontece. Mas o seguro morreu de velho. Faça o seguro viagem. Melhor pecar pelo excesso da falta Exatamente. dele. Segure sempre que compartilhe com quem você confie suas senhas, que seja de banco, de programa de fidelidade, porque na hora do aperto alguém pode ter esse acesso ali e te salvar. Eu tiro a primeira lição hoje aqui, que eu acho que eu tenho poucas senhas compartilhadas com a Rê. A Rê é minha esposa, que tá aqui sentadinha atrás das câmeras. A primeira lição. Então, E a eu nunca outra, sei. sabe quando a companhia era falha, deseja deixar um endereço, um contato contato de de emergência. emergência, é. E às vezes na preguiça você clica, não quero, não. Ou bota o meu telefone. Deixa, põe o de alguém, porque nunca sabe. Nunca Ali, sabe. se você tá viajando sozinho, também é muito importante aqui. Dica pra galera que nos acompanha aí, enfim, ó, pega essa aí. Seguro de viagem e telefone de emergência. A gente nunca sabe quando vai precisar Exato. usar. Foi 3 de maio de 2022. Tô certo? 13. 13 de maio. Não, 13 eu operei. 3 de maio de foi lá a 2022, foi a convulsão. convulsão. Exato. Então, fiz a lição de Exato. casa. Fiz a lição de casa. Tem mais algum perrengue internacional ou doméstico que vocês se... Vou contar outro rapidinho. Eu antes de eu casar, eu fiz uma despedida de solteiro. E eu falei, pô, uma despedida de solteiro com amigos, tudo, eu preciso levar um bom presente pra minha esposa. Certo. Tava em Barcelona, que é um lugar legal, porque o preço é um pouco mais baixo, eles têm um retorno do IVA muito bom. Comprei uma bolsa pra agradar a esposa, já a gente tava há 5 anos junto. E antes de eu comprar a esposa, eu falei, que cor você quer se eu fosse comprar? Ela, bege. Aí eu falei, não tem a bege. Fui na loja, perguntei, tem a bege? Tem, comprei. Voltei de viagem de Barcelona, dei a bolsa pra ela, minha esposa abriu um super sorriso, mas ela, mas essa não é a bege. Essa é a salmão. Eu falei, não acredito, a mulher da loja me vendeu como bege. Eu falei, não tem problema. Eu volto pra Barcelona pra trocar sua bolsa. Ela, como assim? Eu falei, pra mim é prazer. Não. Na época, quem fazia o voo São Paulo, Singapura, era É Singapore verdade, Airlines. São Paulo é mesmo, com escala em conexão em Barcelona. E deixa eu te contar Escala, uma né? coisa. Era o preço mais barato de primeira classe por pontos e milhas. Assim, era um negócio... Exato. 67? Uma coisa. Não, 57 era o peixe. Tinha 15% de desconto, era 49 mil milhas do cartão de crédito para ir de primeira classe. E eu falei, amor, Vou, tá? você vai ter sua bolsa Fica bege. tranquila. Deixa Eu vou comigo. ganhar 11 horas de primeira Eu classe. vou ganhar, é uma desculpa. Exato. Não, claro. É um ganha. Põe nessa emissão. Fui, era um voo que saía de São Paulo, eu ia trocar a bolsa, ia voltar no dia seguinte, praticamente era um bate-volta para trocar a bolsa. Então eu fui com uma sacolinha com a bolsa e na outra mala uma bolsa com minha muda de roupa. Uhum. Beleza. Quando eu chego na imigração, quantos dias o senhor vem ficar aqui? Eu volto amanhã. Por que amanhã? Eu vim trocar uma bolsa. Missão aeroporto. Por favor, me acompanha. De repente, o cara, ele custou a entender. Eu mostrei a nota fiscal, mostrei a bolsa. Tomei aquelas 3 horas que ia no aeroporto de Barcelona, que não é, até onde eu sei, não é tão usual. E depois ele entendeu, viu que eu não tava lá e passei. Então também, acho que eu nunca deixo de contar a verdade. A verdade era essa. Olho no olho, sim. Olho no olho, era a verdade. Eu tinha o ticket de volta, não tava fazendo nada e contei. Cara, no final, todo mundo morreu de rir. E assim fomos. Também, A troca da bolsa. a Tivemos troca Índia, da a troca bolsa. da bolsa. Um bate e volta pra Barcelona pra trocar uma bolsa. Eu amei. É quase igual eu ir pra Frankfurt pegar um pato, né? Não, vocês fazem umas coisas que eu não acompanho, eu falo. E às vezes trabalhando em uma teleconferência e outra, vai pegar um café no escritório. Mas como? Vai pegar um pato, cara. De borracha e volta. Né? Com um sorriso no rosto. Não, feliz da vida. Quantos patos você tem na sua Eu tenho coleção? hoje 317. 317 patos. Nenhum repetido, obviamente. Tem alguns Tem repetidos. Tem. Qual que é o xodó? É o primeiro ou é algo É especial? o primeiro. É o primeiro. E como que surgiu a história do pato? Fala. Então, a Lufthansa, Uhum. ela tem um terminal exclusivo em Frankfurt para quem viaja de primeira classe. Perfeito. É um prédio separado do terminal normal do aeroporto. Perfeito. Então, você não tem nem conexão interna para você poder andar de um lugar para outro. Você tem que ir a pé ou você chega de carro lá direto lá. E nesse terminal, que é específico só para quem viaja de primeira classe, lá você tem seu próprio duty free, você tem imigração privada, você tem raio-x privado, além de restaurante, buffet, e tem as salas de banho, né? Tem umas com chuveiro e tem outras com banheira. E nas salas que tem a banheira, eles colocam um pato, que tá escrito lá, Lufthansa First Class Terminal, e os patos eles variam, né? Cada mês eles colocam uma edição diferente do pato. Aí tem pato Oktoberfest,
Pato da Páscoa, Pato do Natal. O First Class Terminal, por exemplo, ficou de reforma quase 3 meses. Aí eles faziam uns patos pedreiros. E aquilo, então assim, a primeira vez que eu viajei de primeira classe, acho que uns 13 anos atrás, com a Lufthansa. Foi sua primeira viagem? Foi a primeira vez, isso. Foi você tem uma paixão, você tem um xodó pela Lufthansa? Tem. Acho que foi porque foi a primeira classe que eu voei, então... E na época eles voavam o 747-400, modelo antigo aqui pro Brasil. E a primeira classe era no andar de cima, hoje ela é no andar de baixo. E ela no andar de cima, e ela além da poltrona, ela tinha a cama separada. Que hoje a cama vira poltrona. A poltrona vira cama, né? Perfeito. Antigamente não, era a poltrona e a cama do lado. Então era muito bacana. Então acho que toda a experiência, né, desse novo modelo de avião, que na época era novo e tudo mais, ir lá no First Class Terminal, aí eu vi o patinho e falei, nossa, que patinho lindo, né? Tipo assim, ainda bem grifado, First Class Terminal e tudo mais. E aquilo ali virou. Aí eu comecei a voar mais, cada vez mais com a Lufthansa e tudo mais. Aí eu comecei a ver que eles mudavam os patos a cada mês. E não repetia, mesmo se fosse uma edição especial ou uma data, mesma data, tipo assim, de Munique, de Oktoberfest desse ano, não é o mesmo patinho do ano que vem, mesmo sendo Oktoberfest também. Eles criam novos, né? E eu falei, gente, eu não posso ficar perdendo, então eu tenho que ir pra lá praticamente todo mês, porque, assim, são patos muito específicos. E teve as vezes que eu já fui, assim, acho que umas 8, 9 vezes que eu já fiz bate e volta mesmo. Fui lá, peguei o pato e voltei, porque eu sabia que tem pato que dura só uma semana. Que aí eles fazem... edição ilimitada. Exato. E o povo fica doido. Tem gente vendendo esses patos no eBay, na internet, por valores, assim, muito caros, porque o pato só durou uma semana, por exemplo. Edição muito limitada. Às vezes pato assinado por artista e tudo mais, né? Tipo, o design de um artista criou um pato específico. Aí eu comecei a ir pra pegar esses patos. Aí foi crescendo a minha coleção. A minha grande maioria, tipo, uns 70% dos meus patos são todos da Lufthansa. E o resto, como eu comecei a fazer coleção... com os seguidores acompanhando aí nas redes sociais, eles começaram a me presentear. Isso que eu ia te perguntar, os fãs te dão um pato? Muito. Qual o pato mais exótico que você já ganhou aí? Cara, eles já me deram uns patos muito exóticos, assim. Tá no escritório, chega uma caixinha pro Fábio, é um leitor que mandou, abre e tem um pato. Tem pato de quanto é tipo, uns patos mais eróticos, uns patos mais recatados, assim, mas tudo mais quanto é criativo, tipo. né? Mais criativo, tem pato personagem, tipo assim, Madonna, Harry Potter. Então, assim, tem vários tipos de pato, astronauta, Star Wars, então... Na Europa tem umas lojas que virou... acho que é Amsterdã, se eu não me engano, uma das viagens. Lisboa, Amsterdã. A gente já acompanhava, 2018, a gente passou numa loja de pato. Isso, que é a Duck Store. Ela tem uma franquia em toda a Europa. Aí dá pra você comprar vários tipos, modelos únicos e tudo mais. E foi assim que foi crescendo a coleção. Eu, às vezes, visitando também esses lugares, esse aqui eu não tenho, edição nova e tal. Aí eu comprava, mas a maioria hoje eu ganho. A pessoa vai num navio, aí tem um patinho. Se hospeda no hotel, tem um patinho diferente. Exato. Não tem perrengue com pato. Não tem perrengue com pato. Posso trazer. Cara, vai que ele tem, né? O Fábio fala que não tem perrengue, porque ele tá acostumado com as tratativas da viagem e quando tem a chance de acontecer o perrengue, ele consegue lidar muito bem. Mas ele tem várias histórias. Atraso, voo, vai, que as pessoas... Normal, mas não... Não, mas a história do Iguaçu do trem da Índia. Não tem uma coisa assim tão... complicado, assim. Foi emocionante. Não, tem todo... mas assim, tem os perrengues normal, né? Atraso, perrengue também, tipo assim, a gente que gosta de aviação e gosta de avião, tipo assim, um perrengue que me mata é eu programar pra voar numa aeronave, chega no dia eles trocam a aeronave. Aí é um perrengue. Aí, porque, cara, você investiu dinheiro, tempo, programação, logística. Aí você chega lá e fala, não, agora eu também fui pra Tailândia, queria voar no A350 novo da Thai. Cheguei lá, eles colocaram um Boeing 77, cara, acho que devia ter uns 28 anos. Eu falei, cara... Não, a gente já deu pra perceber a sua decepção, cara. Vim do Brasil fazer um bate-volta na Tailândia, que eu queria voar no avião, eles trocam onde a gente mora. Mas, cara, é um jogo. Não dá pra ganhar sempre. É difícil, às vezes, das pessoas entenderem isso. Tem gente que fala... Que loucura é essa? Como você tá indo pra lá, pra tal? Meu, que diferença que faz? E aí as pessoas... É o nosso trabalho, é a nossa paixão, a gente leva isso muito a sério. E quando acontece isso, que para alguns não é, pra gente tem um peso maior. Muito. Às vezes, uma vez, a Air Europa, eu queria muito viajar de Air Europa. Essa eu ri com respeito. Eu queria viajar de 787, que era um novo avião. Ainda não tinha review em português, eu queria. Era um Dreamliner, é isso? Dreamliner, né? Porque tem lançamento. A Air Europa normalmente tinha um assento que não reclinava, e agora era um flatbed. Eu queria ver para fazer a matéria. E era uma maneira de acessar, fazer essa emissão cara.
Era caro, eram 100 mil pontos, membership rewards do cartão Amex, que era custoso para você acumular. E eu falei, não, eu vou mandar pro programa da Air France, vou conseguir fazer esse resgate, eu vou nesse avião, vai. Beleza. E eu tava viajando, eu tava nos Estados Unidos e aí ele consegui a emissão. Vou fazer o review primeiro que você. Competição, primeiro que você e tudo mais. Tô indo pro aeroporto, esse aqui me fala, meu, um leitor me avisou que hoje é o A330. Eu falei, não. Porque eu chequei no dia anterior, ele, cara, recebi uma foto de uma pessoa que trabalha em Guarulhos, me mandou. E é o A330. Não vai no 787. Macumba brava, hein? Chego no portão, o cara fala, mudou pro A330. Eu abro assim, os últimos 60 dias todos com o 787, e no dia que eu vou. E ele falou, não, eu te mudo pra amanhã. Eu falei, não, é um bate-volta, eu tô indo pra voar. Acontece. Você fica. Mano, acontece. A pessoa do lado vendo a reclamação, ela vai falar, você vai chegar da mesma forma. Não, mas não é igual, né? Ah, não é. Pra gente que gosta, né, que é apaixonado por aviação, principalmente essa parte do interior, de cabine, é realmente um banho de água fria quando tem essas trocas de aeronave. Em 2015, eu vou contar um perrengue aqui. Em 2015 eu tava a trabalho nos Estados Unidos e eu fui para um workshop em Singapura. E passei uma semana nos Estados Unidos, saí do JFK, a Singapore Airlines só tinha um voo que saía do JFK. Num A380, duplo deck, né? Pra quem nos acompanha. A gente vai falar um monte de acrônimos aqui, ó. A380 é aquele avião de 2 andares, era um sonho. 2015. Aí, tô lá em classe executiva e tal. Cheguei no balcão da companhia aérea, 3 horas antes do voo, o JFK lotado, era uma quinta-feira, final do dia. E a moça do check-in, e eu ainda tinha imprimi o meu itinerário. Hoje a gente não imprime mais, né? Cara, eu imprimo até hoje. Você imprime? Tudo, olha aí, eu cheguei com a pastinha transparente, que é o logo da empresa. Eu tô assim até hoje. É mesmo? E aí cheguei, pá, e a moça da companhia fez assim, ó. Olhou o sistema, falei, deu zica. Falou, senhor, o senhor não tá nesse voo. E a Renata, minha esposa, ela já estava voando São Paulo, Singapura, via Barcelona. Tava no primeiro trecho. Falei assim, como não? A reserva tá aqui, o bilhete tá aqui, ó, tá aqui, no itinerário aqui, ó, tá aqui, o e-ticket, tal. Ela falou assim, eu peço pra você ir no escritório que a gente tem ali, que era um asiático ali e tal. Eu falei, tá bom, vamos lá. 3 horas do voo, a gente... Dá pra acudir. Aí o rapaz também, assim, ficou uns 15 minutos, tá? Olhando pra cá. Assim, senhor, realmente o voo tá lotado, praça executiva... E você não vai poder viajar hoje. Eu falei assim, não, vocês não estão entendendo. Tem um workshop, a gente chega só daqui 2 dias e tal, blá, blá, blá. Aí liguei pra agência que atende a gente e tal. Foi um erro. Aí emitiram um novo bilhete, aquela coisa. Peguei o cartão de embarque, faltava 45 minutos. Travessei, JFK, entrei na feira, o check-in de segurança, depois a imigração, blá, blá. Aí cheguei, assim, não podia acreditar. Olhei, o boarding pass tava suites. Melhor. Fizeram a primeira vez, e a única vez que eu viajei, cara. Me arrepia, ó. Eu nunca fui tão bem. O cartão de marca é dourado. É dourado, né? e tinha uma fila. Eu não falei, eu não tinha a menor experiência. Peguei a fila dos pobres mortais, né? Da plebe e tal. Mas tem uma fila especial, né? Tem toda uma experiência da jornada do cliente interessante. Mas foi algo assim, a primeira perna, Nova York, Frankfurt, e aí realmente para no terminal especial, eu não curti muito porque eu tava muito adrenalina, eu tava muito preocupado com a Renata. Mas na segunda parte, eu não bebo nada alcoólico. O que eu comi de lagosta, umas coisas que eu nunca tinha comido na vida, cara. Caviar, né? Pode trazer, foi uma degustação. Mas foi um perrengue, assim, de alguns momentos que eu falei, não, eu vou ficar no chão, cara. Um perrengue com final feliz. Então, era isso que a gente tava aí, pra trazer um pouquinho dessa pimenta pra vocês. Vamos falar um pouco desse produto que vocês têm, que é incrível. Realmente é o primeiro portal, o maior portal hoje de viagens, de conteúdo de viagens da América Latina. De programa de fidelidade. Programa de fidelidade, vocês foram pioneiros. Porque hoje tem muita coisa de WhatsApp, tá uma salada de fruta, e vocês se mantiveram nos princípios e valores de vocês desde o começo. Isso é muito bacana, assim, é legal de ver. E a gente que trabalha na indústria, vê que tem gente que está tocando com seriedade. Passamos por pandemia, que deve ter, vocês vão falar um pouquinho aí e tal, mas eu vou seguir um pouco do script que a nossa produção aqui fez, tá? Um pouco antes, vocês lembram quantos países vocês já visitaram ou não? O meu já foi quase 100. 100 países? Quase 100. Então... Conta pouso e decolagem? Se sim... Conta carimbo? Conta, é pra você que conta. Cara. Conta. A maioria dos meus voos, a grande maioria, eu nunca desço no país. Eu vou só pelo avião. Então... Fábio, o destino é um avião. O destino né? Só paixão. Então, assim, se o avião pousou ali na pista e conta, aí já deu quase 100. Então,
Olha, antes eu tinha uma coisa que eu contava. Então, Tá. por exemplo, nessa minha volta ao mundo, 37 países, teve alguns países que eu fui um dia e que eu queria realmente o stamp, né? carimbo. Tá. Era um momento na vida que isso contava, eu queria. Eu não sei se pode considerar uma evolução ou não, mas hoje eu conto experiências. Tá. Então, tem países que eu já fui, sei lá, Austrália eu já fui 5 vezes. Eu amo a Austrália. Uau. E aí, eu não tenho a conta exata de quantos países eu fui. Acho que só nessa viagem foram 37, então deve estar nos 60, 70, 80, não sei, por aí. Mas eu parei de contar. Hoje em dia eu vou pro país que eu gosto e eu vou muito a fundo no país quando eu gosto e volto. E volta. Tem Então- país que nunca mais volta. Foi uma vez só, falou, beleza, já Então, conheci. em viagens eu devo ter um número de o triplo do que países, porque eu volto muitas vezes. A Nova Zelândia foi minha última viagem. É a terceira vez que eu vou, passei de Outro novo. sempre fala muito bem da Nova Zelândia. Eu Gosto fiquei um bastante. tempo sem, é um lugar maravilhoso. É mesmo. É longe, hein? Depende, o longe é um ponto de vista, né? Não, é longe. É longe. Não tem. Eu posso falar, a volta, o fuso é pancada. Mas A volta que é pior do fuso A horário, volta né? é Pra vocês eu não punk. sei. volta pra Fala, mim na então, Nova é. Zelândia foi punk. Mas então, respondendo a tua pergunta, Tá eu não bom. sei quantos, mas esse é o conceito. Mas o que vale mais seria países visitados ou aeronaves que vocês têm como sonho voada? Ah, pra mim é aeronave. Porque- Nunca vou. Pra pro mim é uma destino. mescla. É, cara, eu gosto, cara, coração. Eu gosto do destino, eu gosto da Destino. aeronave, eu tenho perfeita compreensão, empatia É. e gosto Pô, de por empatia. isso Eu tenho empatia por você, que você não desce do avião. Porque tem gente que não tem. Quando o Fábio fala Não, isso, é. a pessoa fala, É meu, mesmo. qual é a Juro, mas graça? qual é a graça? Não, Você vai cara, e volta tem no um- mesmo dia. Tem Por um- que você foi Cada pra um Hong com as Kong? suas loucuras, loucuras, né? pois é, e respeito total, né? Eu tenho empatia, eu consigo entender, eu faço um pouco disso, um pouco de O Fábio faz mais do que eu. Show. Perrengue juntos vocês não tem, não tiveram. A Juntos gente fez aqui umas viajando. viagens juntos engraçadas, mas que Nada correu que- tudo bem. Correu tudo bem. Pô, exato. pô, que excelente, assim. Quantos passaportes tem já? Estão Eu colecionando? trocava no meu auge, assim, que eu viajava bastante mesmo, eu trocava um passaporte por ano. Eu gastava, né? Tem Tipo, mais eu preenchia. passaporte que a Glória Maria. É, Que a Glória eu Maria preenchia. tinha você. É engraçado que Mas um pouco antes dela falecer, a gente gravou um programa juntos, né? É. E aí, quando eu fui contar pra ela todos os países que eu já tinha visitado e tudo mais, eu falei assim, e você, como que você faz e tudo mais? A maioria das viagens, claro, eram bancadas pela emissora e tudo mais. E é engraçado, ela falou assim, não, eu quase não uso milhas, né? E é engraçado a gente Uau. ver que muitas pessoas ainda que viajam e tudo mais, ainda não domina esse assunto, né? O conhecimento sobre as milhas, né? Tá Não falando com. Não, vocês É. estão falando com um cara. Então, assim, Tem eu tô Tem viagem, uma galera né? que tá assistindo É. vocês. Choveu perguntas. É. Juro por Deus. Então, aí monte de eu fiquei perguntas. pensando, falei, nossa, a gente ficou batendo um papo depois que acabou a gravação, e ela me pedindo, eu peguei o WhatsApp dela na época e tudo mais, Aham. ela me pediu como que eu faço fazer essa emissão e tal, tal. Eu falei, olha como é interessante, né, assim, uma pessoa que é super Viajada. culta, assim, viajada e tudo mais, mas assim, às vezes as pessoas não olham para uma outra vertente que poderia facilitar essas viagens, né? Ou tipo assim, a cada 2, 3 viagens que você faz, você ganharia uma outra, entendeu? Porque você vai acumular as milhas, seja do gasto da viagem, seja do cartão e tudo mais. Então, assim, é bom a gente ter esse tipo de educacional dentro do passageiro de primeira justamente para abrir esse horizonte na mente das pessoas. Então vamos falar um pouquinho aí também. Antes disso, Fábio, suas palavras em 3 de. Assim, tá no teu blog, né? Deus me deu uma segunda chance. Tem uma foto linda tua, preta e branca. Esse cara aqui foi Não, parceiraço. puta irmão, assim, Irmão, cara. exato. Que Até que hoje, o que mudou sua vida? Como que você se relaciona no que você acreditou, no que aconteceu assim nessa sua passagem? Que eu acho que uniu mais ainda vocês. Eu vi uma foto de vocês dois ali no hospital, cara. Sim, Você descabeladinho exato, e tal, tá? exato. E lá, não sei se você vai lembrar. Lembra? Não sei se foi aqui ou foi nos Estados Unidos. Foi aqui foi já. aqui. Mas conta um pouquinho pra quem te acompanha. Por um lado, a gente acompanha, tá no avião, comendo, bebendo, fotografando, dormindo sozinho, banheiro e tal. Mas esse lado seu, dessa sua experiência. Cara, foi um divisor de águas na minha vida, né? Inclusive, eu falo, o dia da minha cirurgia, eu conto como o dia do meu segundo aniversário, porque ali eu renasci. Eu entrei pra mesa de cirurgia não podendo sair vivo, né? Era uma situação muito delicada, ter que operar minha cabeça. A cirurgia demorou mais ou menos 11 horas, teve que ser comigo acordado, porque muito delicado essa questão de movimento, de fala e tudo mais, ter sequelas. Então, eram mais de 12 profissionais ali na sala de cirurgia. Mas você para pensar assim, eu falei, gente, eu precisei cair para poder levantar, e é muito no bom sentido, porque eu vi que aquilo ali era um propósito de Deus na minha vida. Eu sou muito cristão, e assim, eu não precisei de estar lá no fundo do poço para eu conhecer o poder de Deus na minha vida, o poder da cura de Deus na minha vida. Então, sempre quando as pessoas falam assim,
Fábio, você tá curado, você já resolveu o seu problema e tudo mais. Eu falei, gente, curado eu sempre estive, porque a minha cura foi depositada na cruz, quando Jesus deu a vida dele por nós. Então isso pra mim é a maior lição que eu tive, falar assim, eu não precisei entrar em desespero, eu não precisei duvidar da presença de Deus na minha vida para me curar, porque eu já sabia que tudo estava resolvido. E isso me trouxe muita coisa que eu pude me ressignificar. Eu tinha muita coisa assim de precisar de uma autoaceitação das pessoas comigo em rede social e tudo mais. Eu falo assim, não, será que eu estou fazendo tudo certinho? Será que as pessoas estão gostando? Será que eu estou entregando o conteúdo que elas merecem ver e tudo mais? E eu tinha uma cobrança muito grande, né? Uma cobrança muito interna de assim, eu quero ser o melhor, eu quero levar o melhor conteúdo, eu quero ser mais imediato nessas coisas inéditas que surgem e tudo mais. E depois eu vi que aquilo ali, assim, é importante porque eu gosto. Eu não faço por obrigação. Eu amo voar, eu amo estar ali mostrando a cabine, mostrando o serviço. Mas aquilo ali não era, essa cobrança que eu tinha comigo, ela não era mais importante mais. Ela não tinha aquilo ali como uma prioridade na minha vida. Eu falei assim, gente, eu preciso fazer isso como prazer, mas isso assim, ele tem que me levar de uma forma que isso seja leve pra mim. E não estava sendo leve mais pra mim. Eu tava sobrecarregado por uma cobrança minha, não cobrança do passageiro de primeira, não cobrança do trabalho, nem nada, era uma cobrança minha. Então a gente passa a ressignificar esse tipo de coisa, prioridades nas nossas vidas, que às vezes a gente nunca parou, porque a gente entra tanto no modo automático, né, de viver na rotina e tudo mais, e na correria. Isso é importante? Será que isso aqui não é? Será que aquela pessoa me criticar, vir na minha rede social, me xingar, falar isso, falar aquilo, será que isso é importante pra mim? Por que eu vou absorver isso? Então, assim, hoje eu levo a vida muito mais leve, assim, mas de uma forma muito mais. Igual o Ale falou, se acontece algum problema comigo no voo, hoje eu lido de uma forma assim, aconteceu, tá tranquilo, vou chegar bem no destino, vai me transportar do ponto A pro ponto B, ok, se acontecer os perrengues, joia, mas, cara, eu tô vivo, tô com saúde, e falei, cara, e faço hoje o que eu quero, o que eu gosto, sem essa demanda de cobrança, sem essa demanda de querer ser o melhor, de querer ser o primeiro, que eu não preciso mais disso. Então, é uma coisa assim que eu tive uma ressignificação, né, desse caminho que eu tava trilhando. Obrigado pela lição que, cara, você compartilhou com a gente. A gente é Não, e é bom, e eu gosto de contar, porque eu falo, eu não quero ser conhecido só como o cara que te ensina a usar as milhas, o cara que te ensina a andar de primeira classe, o cara que te ensina a fazer os paranauê dos pontos. Não, eu quero também ser um exemplo para você que a minha fé me salvou, eu quero ser um exemplo para você de falar que Deus me salvou. Então, assim, eu gosto de falar sobre esse assunto porque eu acho que eu tenho que espalhar isso. Eu não tenho que espalhar só o meu conhecimento de pontos e milhas, eu tenho que espalhar que hoje eu sou um milagre. E eu sou um milagre porque Deus quis que eu vivesse um milagre. O milagre teve um propósito. E é isso, por isso que eu gosto de falar. Falo com meus olhos brilhando, porque é muito gratificante pra mim. Não, que linda a história, cara. Que linda. Por dessa, vamos lá. Vamos focar no produto de vocês aqui, voltar um pouco. Conta pra gente como que surgiu o Passageiro de Primeira, e depois como que surgiu essa simbiose de vocês, cara, dois, assim, que é nítido, cara, o conhecimento, um olha pro outro, já sabe o que o outro tá planejando falar e tal, cara, tá nítido, cara. Fabito, começa, como vai lá, fundou e até e aí como que chegou ali, cara? Não tem uma série famosa que tá agora no Netflix de perseguição? Eu esqueci, tem uma série aí que cara? A mulher perseguiu um cara. Eu também não tô lembrando o nome agora, mas foi quase isso, assim, uma perseguição. Mas conta Não, como vou contar, claro. O Passageiro de Primeira. Isso. Vou te contar como nasceu e depois eu conto como que a gente se conheceu. Eu sempre fui apaixonado por aviação, desde pequeno e tal. Mas a aviação, assim, o pessoal fala, aviação, você quer ser piloto? Não. Aviação, eu como passageiro. Como que era poltrona e tudo mais, essa parte de serviço mesmo. Isso eu sempre fui apaixonado. Aí eu fiz faculdade na Áustria e um dos meus semestres, que era fazer... Para eu passar nesse semestre, eu tinha que criar uma companhia aérea, criar programa de fidelidade, tal, e no final tinha que ser rentável. E nessa época eu tive a mentoria da Emirates. Uau. E eu fiquei muito apaixonado por esse universo, o de trás de tudo, né? Por detrás das cortinas, né? Como que tudo funcionava. Questão de como que você precifica um assento e tudo mais e tal. Aquele já me despertou uma paixão assim, que eu já existia em mim, mas acho que deu uma turbinada. Aí terminei a faculdade, voltei pro Brasil, tava meio perdido, não sabia o que queria fazer. Mas eu sempre falava desse assunto, né? Eu ia pros bares com meus amigos e tal. Aí teve um dia que um amigo meu falou assim, Fábio, você tá chato, o seu papo está chato, porque você chega aqui, você só quer falar
de milhas, de ponto, e cartão de crédito, aviação. Ninguém quer mais te chamar pra sair, porque você só fala disso. Por que você não escreve um diário, fala alguma coisa, mas assim, com a gente aqui, muda o assunto e tal. Quer saber? Então, eu falei, abre um site, um blog na internet e escreve, que aí quem tiver interesse vai ler, porque a gente não tem mais interesse. Falei, quer saber? Vai ser... Aí, cara, foi o gatilho. Um amigo meu um dia me dando bronca, falou assim, não, escreve. Aí eu abri o site, né? Comprei o domínio do Passagem Você Primeira. comprou o domínio? R$19,90 na época. Caraca, e comecei a escrever. Eu viajava com a minha família, eu viajava sozinho e tirava foto do celular. Na época, a cabine é assim, a poltrona deita, não deita. A sala VIP é assim, assim. A comissária sabe sugerir um vinho com esse prato que eu pedi e tal. Mas uma forma muito, muito amadora. Assim, eu fazia postagem, 2 postagens por mês, uma coisa assim muito despretensiosa. Não era mais para registro. Exato, era um hobby. Era um diário de viagem. Diário de viagem. Exato. Só que daí eu comecei a ver aquela coisa de uma forma orgânica crescer. Crescer, assim, sem investimento de marketing ou propaganda e tudo mais. E começou a crescer e começou a vir uma demanda que eu achei que poderia não existir, que é das pessoas perguntando, Fábio, mas você pode agora então ir na rota, sei lá, de São Paulo para Boston? Agora me mostra como que é a rota de São Paulo para Frankfurt. E começou a vir essa demanda das pessoas, falar assim, porque a gente não tem esse material em português e a gente quer ver como que é o serviço antes de comprar a passagem. Por exemplo, se o preço da companhia A é igual ao da companhia B, o que eu vou ter de diferente? É o assento? É a sala VIP? Qual que é a bebida servida a bordo? Exato, alimento, etc. Eu falei, parece que tá tendo um interesse grande aqui das pessoas, né? Aí eu comecei a viajar cada vez mais para justamente falar assim, não, uma aeronave nova aqui, um assento novo aqui. E foi quando eu falei, gente, para eu poder manter tudo isso, não dá para ficar fazendo todas as passagens pagando, porque a conta é enorme, você sabe o valor de preço de executivo, primeira classe. Eu preciso achar uma forma de tangibilizar isso para eu continuar fazendo. Aí foi quando eu comecei a estudar os programas de fidelidade, assim, igual um nerd, assim. Eu dormia e acordava estudando os programas de fidelidade, as regras de resgate, se aqui era mais vantajoso que emitido que nos Estados Unidos, que outro programa, às vezes, da Europa, da Ásia, qual que era o cartão de crédito que dava mais ponto e tudo mais, para eu poder começar a tangibilizar essas emissões e que elas ficassem cada vez mais frequentes, para eu gerar cada vez mais conteúdo. Aí isso foi um boom no Passageiros Primeira, né? Porque eu viajava e depois eu mostrava para as pessoas como ela poderia ter aquela experiência. Isso porque foi um divisor de águas. Exato, porque é justamente essa filosofia do Passagem Primeiro até hoje. Usar as milhas, os pontos, para que eles foram feitos, para te criar experiências em viagens, né? E eu falei, do que adianta eu postar lá no Instagram, tô tomando champanhe, tô numa super cabine, deitado aqui e tal. A pessoa vê, fica com vontade de falar, mas eu não posso. Eu falei, não, eu quero que todo mundo possa. E para eu poder proporcionar isso para as pessoas, eu tenho que ensinar. Então eu aprendi para poder ensinar. Porque eu queria que todo mundo tivesse a mesma experiência que eu tivesse tendo. Não podia ser uma via de mão única. Porque senão você cria alguma coisa na pessoa que a pessoa não vai poder experimentar. Então foi assim mais que surgiu essa ideia e foi desenvolvendo Passageiros Primeiro. E aí entrei no meu gancho. O Ale já vem no mercado, já vem de UBS, vem de City, né? City UBS. Vamos, como é que faz? Uma rápida história. Eu sou de uma família de origem judaica. Meus pais sempre me incentivaram a viajar. Quando eu fiz 13 anos, que é um momento importante para quem é judeu, bar mitzvah, eu pedi uma viagem sozinho. Meus pais puderam me dar. Eu vim de uma família bem estruturada. Sou muito grato a isso. Fiz intercâmbio depois com 15, 16 anos. Sempre tinha essa história da viagem. Trabalhei na IBM primeiro, fiz marketing, quis mudar para finanças. Teve esse episódio que eu contei, tranquei minha faculdade. Quando eu voltei, por conta dessa viagem, eu acabei sendo aceito na tesouraria, na mesa de derivativos do Citibank, no estágio, consegui o que eu queria, graças às viagens. Depois eu fui para o BS também, e depois eu fui empreender, abri uma empresa de leilões e fiquei lá por bastante tempo, quase 13 anos. E enquanto essa empresa foi crescendo, foi dando certo, em um determinado momento começou a me sobrar um pouco de tempo que eu resolvi me dedicar a essa paixão, que também era milhas e pontos. Na época, eu era aquela pessoa que recebia a ligação, me ajuda a emitir por pontos para os Estados Unidos. E enquanto eram amigos, eu fazia com todo prazer, beleza. Um dia, domingo de manhã, tocou uma ligação, era um amigo do meu pai. Não é meu amigo, 8 da manhã, falando, eu viajo de primeira classe, eu preciso ir para os Estados Unidos, tá muito caro.
você me ajuda? Eu falei, pô, o cara tá me ligando domingo. Cara. Eu quero ajudar meus amigos. Vai fazer o seguinte, eu ajudo, do que eu conseguir de economia, você me paga 50%. Um sucesso fee ali que... Exato. Cara, num bilhete que custava mais de $10 mil, eu usei a conta dele para comprar pontos da American, emitir em seguida tudo na conta dele, deu um lucro enorme que eu falei, opa, tem uma oportunidade de negócios. Que show. Abri uma agência de viagens, chamava Z Travel, especializada em fazer assessoria de emissões em passagem por pontos. Consultoria, eu cobrava um fee e comecei em cima disso a crescer. Sempre muito dos aprendizados vindo do site do Passageiro de Primeira. Sabia quem era o Fábio. E aí, nesse momento, eu falei, será que não dá pra gente montar um negócio em cima disso? E eu comecei a frequentar alguns eventos de fidelidade para me enturmar com pessoas que respiravam isso e também porque era prazeroso para mim aprender. E entendi que o comércio de milhas era algo que as companhias aéreas americanas não toleravam, que isso para o Brasil podia ser um problema. Não fui para esse lado e conheci um blogueiro americano que contou, quando ele foi falar na palestra, ele contou que tinha 100 colaboradores. Eu falei, como assim 100 colaboradores? Eu achava que era um. Aí depois eu entendi que existia um negócio. Modelo de negócio para isso. Negócio em cima do blog de viagens. E eu falei, eu sei de digital, eu amo viagens, eu vou fazer isso. É minha paixão, eu também vou fazer, além da minha, eu vou ter isso. Legal. Mas ele falou o seguinte, é muito bom ter uma pessoa física, um rosto. E eu falei, putz, é isso, eu não sou blogueiro. Não, você faz bem pra caramba, cara. Humilde bem faz. Faz bem. Angulação. Para, a gente brinca que as minhas. E aí eu li o Passageiro de Primeira e chegou um momento que foi um estopim pra mim, quando era uma Black Friday que eu tava esperando todas as postagens do Fábio. O Fábio fez uma viagem e não postou. Eu falei, eu tô aqui dando F5 no site. Sim, vai. E o Fábio, ele tocava o site, era uma legitimidade absurda, e ele era sozinho, e eu comecei a querer ir atrás do Fábio. O Fábio não dava bola. Não dava. Nesse momento começou a perseguição. Eis que o destino... O Fábio brinca que é perseguição, eu falo que é destino. Isso é 2016 ali? Não, um pouquinho mais. 17 anos. 2017, então. por aí, 7 anos, tá. Existe um negócio na aviação e dos geeks de fidelidade, dos apaixonados nerds de fidelidade, que chama status run. Tá. Que é quando você faz uma viagem com o intuito de subir o teu status numa companhia. Perfeito. E depende do momento, das regras, as coisas mudam. Naquela época, as milhas que você percorria, o trajeto que você percorria era o que importava para um status run na Latam. E que eu olhei uma tarifa e falei, nossa, essa tarifa é boa, eu quero subir de status na Latam, eu vou para Bogotá fazer uma viagem de bate e volta para atingir o status Black na Latam. Via Santiago, Buenos Aires. Pinga-pinga. Pinga-pinga. O importante era fazer um voo mais longo possível. Tá bom, para acumular. Tá. E eis que enquanto eu tô fazendo, um dia antes, quem fez o mesmo trajeto? O Fábio. Olha, coincidência, né, cara? Eis que a gente se encontrou e na volta, o trajeto era o mesmo, no mesmo voo, cara. Mesmo era pra ser, que legal. Assim, que legal, cara. E aí eu falei, Fabito... Não, ele falou assim, não, você podia... Agora você vai Nossa, ter 12 horas do seu lado, você vai escutar. Estamos num avião, você vai escutar o meu plano. Fez o planinho, ele passou ali e tal. A ideia é essa, aqui, ali, eu vi lá fora. Faz o seguinte, a ideia é, você, com a tua legitimidade, com tudo que você faz, você continua fazendo absolutamente tudo igual. É um carisma, né, cara? É um carisma. Carisma, tudo, a legitimidade. O Fábio, ele fala o que é mesmo. E isso foi o que construiu o Passageiro de Primeira. Então o Fábio, acho que ele não contou um detalhe, mas o que me brilhava os olhos de ser sócio dele era justamente porque o Fábio, com esse estilo de ser uma paixão e a sentir, as empresas começaram a convidar ele, por exemplo, vão lançar, na época era o 747 8, né, da Lufthansa. A nova livre. Enfim, e colocaram o avião da Lufthansa Fábio no evento e chamam o Fábio pro evento. Air France... E eu falei, Fábio, você é o cara, você é o maior disso no Brasil. Eu quero me juntar. E eu acho que eu consigo agregar
porque retornando àquele tema da Black Friday, é inacreditável do ponto de vista quando você olha um De pouquinho, business. meu, que não tem postagem Sim. porque ele estava viajando com ele. Não, mas ali quando eu consigo, eu faço. Falei, então, vamos profissionalizar isso. O Fábio aceitou e a partir daquele voo, daquele momento um pouquinho mais tarde, a gente se uniu as forças, com o Fábio fazendo, vamos dizer assim, essa parte da frente e eu a parte dos bastidores. E aí qual foi a sacada? Aproveitando que o Fábio já falava, vamos pegar um exemplo, o Fábio já fala da Smiles. Tá na rotina, ele tem desde quando você tem conta na Smiles? Sei lá, desde o início. 1999. Começou em 94, vai ao número 2. Vai até há muito tempo. Ele usa, eu falei, não, você usa, você fala, você gera awareness, você gera Retorno, tem o tal do ROI, né, cara? Não tem por que a gente não falar para Smiles, vamos fazer uma parceria e aproveitar isso que você já faz com a legitimidade e deixa que eu costuro as parcerias por trás. E assim a gente começou o Fábio falava muito do Priority Pass, que é quem você usa para acessar lounges. Meu, vamos buscar o Priority Pass. E aí a gente começou em cima disso, naquele primeiro momento, a costurar essas parcerias em cima da legitimidade. E a gente também percebeu que não é só primeira classe. A gente entendeu que a gente poderia também trazer conteúdo de executiva, de Premium Economy, de econômica e correlatos. Porque a gente está falando com um viajante. Isso. Então, quando você está falando com o viajante, você está falando muito de tudo. Então, seguro viagem, qual é o melhor, o porquê, qual que o passageiro de primeira usa e por quê. Aproveitar o que o Fábio já fazia para, em cima disso, costurar as parcerias. E assim a gente foi ampliando, crescendo. E aí, quando você está falando com isso, a legitimidade é muito relevante. O Fábio, ele viaja muito de primeira classe, mas a gente trouxe pessoas que viajam de econômica. E que buscam o caminho mais barato possível e trazer isso para o site com a visão de quem vive isso. E isso foi crescendo em todos os segmentos, vamos dizer assim, de viagens. E aí a gente falou, poxa, calma aí. A gente fala muito de pontos e milhas, está atrelado a cartão. Vamos aumentar o conteúdo de cartão de crédito, porque é uma vertente muito importante. Acrescentamos. E assim a gente foi crescendo em cima da legitimidade, aproximando para as empresas. A aceitação foi gigantesca com as empresas. E isso foi criando, e ainda é naturalmente. Eu brinco que quem ainda não é parceiro do passageiro, de primeira vai ser. Porque a gente está crescendo. Chegou o momento. E com isso, o Fábio, ele na época, ele tinha uma média de 150 mil visitas no mês, que já é um número, era o maior para isso. E hoje em dia a gente tem 3 milhões. O que nos coloca em disparado como o maior portal de programas de fidelidade milhas e viagens na América Latina. Quando a gente vai falar, as pessoas usam o nosso site, as nossas matérias como referência. A gente elevou o padrão eu não sou jornalista, então eu não gosto de falar, mas a gente faz às vezes um trabalho como se fosse um jornalista mesmo, com uma responsabilidade enorme de buscar apurar informação e aproveitar isso que a gente também é parceiro para saber o que é e levar para o leitor da melhor forma possível. O mundo das milhas e pontos pode ser um quebra-cabeça para muitas pessoas e para nós... É um tema complexo. Exato. E vocês conseguem desmistificar isso para quem quer viajar de econômica, até para quem tem primeira classe. Vocês conseguiram esse nicho e falam de uma forma, e levam a mensagem de vocês de uma forma, cara, é muito simples assim. Muito didático. E a gente sempre brinca, né? Fala assim, a gente sempre fala, escreve a matéria como assim, se eu fosse entregar essa matéria assim, ó, pra minha avó, pro meu avô, e ele tem que ler e entender, entendeu? Não é uma simples, coisa assim, uma coisa simples. Porque às vezes pra gente, jovem, ler e entender alguma coisa rápido, não, bati o olho, já entendi e tal, mas se eu entregar isso pra alguém de 60, 70 anos, ela vai ter esse mesmo discernimento que eu tô tendo, porque eu sou jovem, já tô ingressado nesse mundo? Então a gente também tem essa preocupação de escrever de uma forma muito assim, beabá, justamente para atingir todo mundo que a gente quer atingir. Faz a diferença. E hoje, mensalmente, vocês têm quantos acessos? Fala um pouquinho, é legal essa jornada do cliente para quem busca cada coisa no seu espaço ali, mas como do ponto de vista de business, como é que vocês estão hoje? Estruturadíssimos, cara. Vê uma foto de final de ano de vocês assim. Então, estão gerando emprego. Nós temos, empreendedorismo no Brasil é foda para quem está nos acompanhando, é difícil, é desafiador, mas vocês estão com uma equipe... Pô, a controvérsia da camiseta, mas foi lá e se manteve, né, junto aos seus princípios e valores e tal. Vocês são aqui hoje. Conta um pouquinho para quem acompanha a gente aí, cara, essa jornada. Boa, eu falo que o Passageiro de Primeira é uma empresa com cabeça de gente grande. Então, desde quando a gente juntou, a gente colocou
a gente não tem uma meta, a gente não tem meta, a gente não trabalha, mas nosso objetivo de ser um player importante também, mantendo a legitimidade, a gente profissionalizou. Então nós somos uma empresa absolutamente redonda, com 30 colaboradores, a maioria full-time, CLT, você sabe o custo no Brasil de ter, mas a gente mantém isso, isso é muito importante para nós. E hoje a gente atingiu, nesse crescimento dos últimos anos, essa marca que eu te falei de mais de 3 milhões de visitas no mês, e a gente virou multiplataforma. Isso. Então, o site, ele é um carro-chefe muito importante, é um asset que a gente tem muito importante. Mas a gente também fica muito antenado, porque a gente trabalha com conteúdo, as coisas mudam assim. Rápido, hoje no digital Fabito, não era Snapchat uma época? Era Snapchat, era mesmo, cara. Exato. Quem acessa hoje em dia o Snapchat? Ninguém. O Facebook tinha uma importância para o site Demais, surreal. Hoje em dia o Facebook ele é bem menor, o Instagram tá alto. Aí agora entra o TikTok. A história do WhatsApp e do Telegram, ele também tá. Então, a gente em cada um desses ambientes, a gente está presente, com uma equipe atendendo cada um desses, levando. E na maioria dos casos a gente direciona para o site, mas nem sempre. Então tem coisas no Instagram que é um ecossistema separado. Às vezes tem gente do Instagram que não acessa o site. Não é acesso, tá uma geração que não sabe nem mais o que é site. Vou falar a verdade aqui. E tem o aplicativo, a gente tem, então, cada um desses tem gente que prefere receber tudo no push, no nosso aplicativo, tem gente que prefere no WhatsApp, então a gente vai atendendo. Então, assim, o site ele tem 3 milhões, mas quando você considera tudo... É um ecossistema gigantesco. Robusto. E com o peso e a responsabilidade que hoje em dia os nossos parceiros são empresas gigantescas, são bancos, companhias aéreas, programas de fidelidade, não se pode falhar. Então, tem uma questão que não é mais um blogzinho. Nós somos uma companhia, empresa. né, cara? Legal de ver isso. E o que acontece é que, graças a uma equipe competentíssima, a gente pode estar aqui e o site tá funcionando, o negócio tá rodando. Né? E hoje, muitas vezes, teve um momento em que, por exemplo, o Passageiro de Primeira não tinha Instagram. O Instagram do Passageiro de Primeira era o Fábio. E que tudo passava pelo Fábio. Teve um momento, hoje em dia, tem gente que conhece o Passageiro de Primeira, mas não sabe que o Fábio não sabe. Porque a gente tem outras faces lá, né, cara? A galera levando mensagem. A equipe leva. Então, a gente tem gente na nossa equipe que as pessoas são fã daquela pessoa da equipe. Não é do Alê, não é do Fábio, gosta daquela pessoa. Um produto. E a gente consegue fazer isso. Então, foi algo novo, inovador aqui na blogosfera brasileira e que a gente conseguiu trazer e segue crescendo nisso. Ainda tem mais por vir. Nós vamos falar um pouquinho olhando médio e longo prazo aí. Só antes a gente tem algumas perguntas que vieram dos quem nos acompanha. Porque ontem abriu uma caixinha e a galera então surtou. Aí vamos lá, então. Momento educacional aqui. Se esses dois aqui poderão compartilhar com a gente. Deixa eu buscar aqui, ó. Eles vão. Dá pra ser pago pra viajar? Ué, assim, profissionalmente, se você faz profissionalmente, existe o setor que ele paga para você divulgar um destino, para você divulgar determinada coisa. Então, assim, a resposta é dá, mas é extremamente difícil. Você precisa ter concorrido hoje, né? Muito, a galera que tem. Exato. Vamos mais para a parte educacional aqui. Qual é o maior erro cometido por quem quer viajar com milhas? Eu acho que você não programar, você não ter uma estratégia. Você precisa ter uma estratégia para saber para que você quer aquelas milhas. Se você, você quer ir para Porto Seguro ou, por exemplo, você quer ir para Miami. Aí você define o destino para onde você quer ir, são quantas pessoas, em qual época, porque tem vários fatores que influenciam, né? Por exemplo, eu sou uma família de 4 e só posso viajar em época de alta temporada, o que claramente vai dificultar a sua emissão. Se a gente quiser viajar em julho com os 4... então vai ter um desafio. É um desafio, mas por isso que tem que ter uma estratégia. Não é assim, então tá, agora eu tenho um super cartão, eu acumulo muito, eu consigo comprar pontos nessas promoções que as companhias aéreas fazem, com desconto e tudo mais. Aí vai virando uma poupança, hoje eu quero emitir. Não sei emitir. Aí, por isso também, né, aproveita e vou fazer um gancho aqui de um merchan. Vambora, agora é hora. A gente criou um novo braço aí do Passageiro de Primeira, que são nossos grupos de alerta. Porque a gente ensina a pessoa como emitir. Agora você já sabe, você já tá fera na estratégia, já sei emitir, sei buscar e tal. Mas qual é o dia que tem disponibilidade? Eu não consigo ligar lá na Latam, ou ligar na Azul, ou, enfim, qualquer outro programa e perguntar, tem passagem hoje? Tem disponível hoje? Tem para eu emitir hoje? E aquela coisa fica desgastante.
Então a gente viu a necessidade no mercado de ter algo que facilitasse isso, porque a gente já está dando a ferramenta, mas a pessoa precisa concluir essa missão. E para ela concluir a missão, ela tem que saber o dia que tem disponível. Então hoje a gente tem esse grupo de alertas no WhatsApp do Passageiro de Primeira, que foi assim... Passageirodeprimeira.com/alerta. Isso que eu ia perguntar. /alerta. Então vai lá, repete de novo lá pra Alertas gente, pra quem ou acompanha. alerta? Passageirodeprimeira.com/alerta ou alerta. Ou alertas. Eu fui pego de surpresa aqui, eu não sei qual dos dois. Mas acho que resumindo o que o Fábio falou é conhecimento. O maior erro é não ter conhecimento. Tá. A pessoa não tem conhecimento, não sabe como. Quando ela passa, sabe, ela consegue ter estratégia, ela consegue tudo. Show. Próxima pergunta, qual o melhor programa de milhas das companhias atuais? Não tem. Não tem. Não adianta. Cara. Porque Não tem. cada um é bom para uma emissão específica. Tá bom. Dependendo do que você quer, um programa é melhor, depende do perfil. Então eu posso falar o que, depois de te conhecer um pouquinho melhor, o que você pretende fazer, eu posso te falar o que é melhor para você neste momento. O que, se uma coisa mostrou pra gente, é que isso muda. É um Não, e mercado as companhias muito aéreas também dinâmico. entenderam e subiram a régua. Exato. Então muda, depende Tá. do destino, depende do momento, muda. Não tem. Não é uma Infelizmente. resposta que tem. Uma pergunta que tem resposta. O Gessner que acompanha a gente, assim, ó. Qual é a melhor classe executiva? Emirates ou Turkish Airways? Custo-benefício. Vai, Fabito, entre Eu essas acho que duas. Agora sai a justa aqui. Não, mas eu acho que depende da aeronave. Por exemplo, se você Boa. viajar na executiva do 380 da Emirates, você tem aquele bar lá no fundo, que é um lounge com bar, e que eu acho que traz um conforto muito grande, uma experiência muito boa, né? Assim, Tá. um voo daqui para Dubai que é quase 15 horas, então você poder levantar do assento, ir pro bar, tomar um drink, sentar num sofazinho ali, levar um papo com alguém e tudo mais. Então, se fosse assim, pela questão de serviços, eu optaria pela Emirates desde que fosse no A380. Ah, mas eu Dura adoro. optar pelo A380 e chega lá. Aí eu Sério, sei essa pergunta aí. Mas a Turkish também, ela é incrível, porque a Turkish tem um diferencial que é ter um chefe a Chefe de bordo. cozinha a bordo, Exato. isso que eu ia comentar. Então, assim, a parte deles, do catering, que é feita pela Do & Co, inclusive é uma companhia austríaca, que é fantástica. A comida deles a Caraca. bordo é assim, e o lounge deles em Istambul é algo também surreal. É surreal. Então, assim, elas são boas e em cada uma é boa numa frente ali, exato. Eu tenho só fazer um parênteses antes de passar por ali, porque ele também tem um ponto de vista diferente. Tem o Erden, que é um colega turco da empresa onde eu trabalho, e quando fala da Turkish Airways, cara, o cara se coloca diferente, orgulhoso do produto. Ele falou, não, José, vai de Turkish, que eu falei, eu queria aquela paradinha em Istambul, e 2-3 dias, que tá tudo incluso e tal. Mas... Vai lá, Lê. Emirates ou Turkish? Não. Se tivesse que voar hoje agora, vambora. Onde escolheria? Emite o bilhete agora, vambora. Sem saber o nave, cara. Sem saber o nave. Sabe, aeronave aí. Mas eu vou de Turkish, tá? É mesmo, cara? Eu vou de É difícil, hein, cara? É um palho Eu duro. vou porque eu acho que o assento é um pouquinho mais espaçoso. E a Emirates, não que eu não goste da Emirates, tá? Mas eu prefiro algo menos brilhante. Eu acho tudo da Emirates muito banhado a ouro, muito aquelas dourado. E por um gosto pessoal meu, já viajei Aham. de Emirates, já viajei de primeira Emirates, é incrível. Mas eu gosto e aí eu acho que a parte da Turkish é um pouco mais moderna e agrada mais ao meu perfil. É só Então, questão... é claro que pessoal. depende da aeronave e tal, mas se eu fosse escolher uma em geral, eu falaria Turkish por conta disso. Tá bom. É que tem alguém planejando para ir pro Japão no que vem. Vamos ver se tá certo. Bom, voltando para o produto de vocês. Então, hoje o carro-chefe de vocês, do passageiro de primeira, ou os dois principais, assim, que dá 80%, quais seriam? De que maneira? Quem está nos acompanhando, galera, vai lá, acompanha. Ó, vou tomar Adquira, frente. vai lá. Resposta, Fábio, você me complementa. Acho que aqui cabe também falar. Não adianta, eu preciso falar um pouco dos nossos braços e talvez um pouquinho de futuro, já deixar esse. Deixar que a gente tem os próximos, como que vocês visualizam os próximos 5 anos de vocês. Assim, o core business, o que nasceu e é o que mantém absolutamente tudo é o passageiro de primeira. É uma potência. O que a gente coloca lá vai muito bem como conteúdo, como business, com o site. Mas como eu te falei, a gente está atento e as coisas vão evoluindo. Então a gente está sempre antenado, precisa estar sempre atento para evoluir. E dentro disso, uma das coisas que passou a crescer muito foram os infoprodutos, vamos chamar assim. Infoprodutos são cursos pagos
Passageiro de primeira é gratuito, você tem sempre, você entra lá, nada é cobrado. Mas se você quiser, por exemplo, aprender de pontos e milhas de uma forma diferente, que você tenha um suporte, que você tenha algo especial, nós fizemos videoaulas com todo um suporte através de uma marca chamada Universidade das Milhas, uma marca nossa, quem toca Isso foi criado. é o Lorenzo da nossa equipe, um cara muito bom. O Lorenzo toca a Universidade das Milhas e a gente oferece cursos. A gente começou com um curso do TAP Miles and Go, programa de fidelidade da TAP, de forma independente, que é um programa maravilhoso e que a gente entende que a gente consegue agregar, e a gente preparou. São aulas maravilhosas que conseguem fazer, se você quiser viajar de econômica, de executiva, de primeira, não só na TAP, mas como todos os parceiros que ela tem, Star Alliance, Emirates, Azul, entre outras, através de um formato de videoaula, que para muitas pessoas, as pessoas gostam. Então isso foi algo que cresceu, a gente evoluiu para um curso também de ganhar pontos, que é o Milha Todo Dia, que ajuda você a ganhar pontos e milhas todos os dias. Além de você acompanhar um passageiro de primeira que está lá na Universidade das Milhas, tem um curso que você vai. E a gente agora vai fazer um curso de resgates voltado para emissões. É uma parte um pouco mais complexa. Juntar pontos acho que é uma parte mais fácil. E isso tudo debaixo de uma frente chamada Universidade das Milhas, que a Universidade das Milhas está todo vapor. Certo. Tem um plano maravilhoso para isso. Outra frente que a gente tem, coisa nova. Acho que é uma das primeiras vezes que a gente está mencionando... Opa, breaking news! A gente está muito próximo do viajante. Certo. Vocês estão mesmo, cara, isso é verdade. Os programas de viagem, de fidelidade, eles estão muito ligados à viagem. O Fábio mencionou, tem muita coisa hoje de viagem, mas apesar de ter um foco também grande em outras coisas, a essência das milhas ainda estão atreladas a isso. E aí a pessoa fala, como eu quero emitir, qual é o melhor cartão de crédito? Ela lembra do passageiro de primeira. Mas quando ela fala, cheguei no destino, cadê as dicas do destino? Ela vai para outro site, porque a gente não tinha. Ah, é mesmo, né? Então, uma frente que a gente cresceu, a gente viu uma oportunidade, custou uns um rim e meio, ou 2 rins, não sei. Mas a gente comprou um domínio, travel.com.br. Que animal, cara. Desenvolvemos um site... Teve M&A, é isso? Não, vocês não, a gente adquiriu mesmo, adquiriu. Tá. Show. Custou. Imagina. Que é o nome... O domíniozinho. Travel, cara. Travel.com.br, foi comprado num leilão, um valor bem alto, mas é frente à nossa parte do CAPEX ali, vamos lá, bora. Vontade de entrar nesse segmento, de também dar dicas sobre o destino. E tem muita coisa disso, tem coisa mal feita, tem coisa bem feita, não pode negar, mas a gente quer fazer para um viajante mais sofisticado e inteligente. Então, alguém que quer ir no luxo, que quer ir melhor, quer fazer uma viagem melhor, mas ainda não quer ter aquilo de gastar o dinheiro de forma errada. Então, a gente traz dicas de viagens para alguém mais sofisticado. Se eu fosse classificar 4, 5 estrelas... Um pouco mas 4, 5 estrelas, trazendo dicas e também muito a gente vai conquistar as pessoas pela barriga. Fácil, né? Quase nada. Além das atrações, dos passeios, do que fazer, a curadoria de restaurantes é chave. Então a gente está com uma equipe apartada, focada nisso, preparando guias, fazendo aquilo que a gente já sabe fazer, que é trazer matérias com toda a seriedade, mas para destinos. Estamos com um plano de chegar aí mais 50 guias no primeiro ano. Já tem muita coisa, se vocês entrarem lá, vocês vão perceber um visual muito bacana. Isso vai refletir também em redes sociais, vídeos, que precisa, e a gente vai trazer. E tem mais coisa por trás do passageiro de primeira. Nós também ajudamos empresas aí nos bastidores, como consultoria, porque com toda a experiência que o Fábio tem de aviação, com a experiência que a gente tem de programas de fidelidade, a gente consegue dar o caminho daquilo que a gente sabe que é certo. E a gente consegue ter uma abordagem com o consumidor final com uma escala muito grande. E isso, para a gente, para fazer pesquisas... às vezes a empresa pega uma pesquisa, paga uma fortuna para trazer uma resposta para ela, que nos nossos grupos de WhatsApp, eu já vou falar, os nossos newsletter segmentada, eu consigo mandar uma pesquisa e saber com um custo muito mais baixo, agregar inteligência nossa e entregar isso como consultoria. Então a gente tem um braço invisível para os leitores do nosso site de B2B que tem crescido. Porque um dos desafios, do lado de cá agora falando como companhia, um dos nossos maiores desafios é a operacionalização disso tudo, desse processo.
que às vezes a gente tem benefícios dependendo da negociação do acordo global com companhias aéreas, mas a gente não consegue operacionalizar internamente isso, tá? Então tem dinheiro na mesa sendo deixado de um ano para o outro por falta de operacionalização. A gente fala de processo, de até a chegada final e tudo mais, que é um oceano azul aí que vocês perceberam. Que bacana. Nosso foco é bastante para bancos e companhias aéreas para o braço de fidelidade. É onde a gente entende que a gente agrega muito. Então tem relatórios. A gente, por exemplo, a gente tem um ranking de cartão de crédito com mais de 200 cartões que estão todos os principais cartões brasileiros tabulados, com mais de 35 características que a gente atualiza mensalmente. É um banco de dados muito poderoso para os bancos, por exemplo, terem acesso às informações da concorrência. Porque hoje virou e muda todo dia, né? Porque se aumenta a anuidade, cai uma posição. Aí o cara publica que agora vai ter uma pontuação mais turbinada, aí ele sobe de posição. Então depende de parceria, muda a posição. Exato, muda todo dia. Então tem isso, por fim, o último gancho que o Fábio já adiantou um pouquinho. Como uma evolução do mercado, além do aplicativo, da newsletter, das redes sociais, as pessoas usam no Brasil muito o WhatsApp. Então a gente usa isso como aliado. Nós temos mais de 100 grupos segmentados. Eu tô num deles aí, cara. Você tá no quê? Num alerta de passagem? De alerta de passagem. Cara, eu tô num deles. Mas tem outro que é de networking. Tem outro de programa específico. Cara. Porque as pessoas querem a gente dar, com a gente controlando. E isso, ele não é só uma ferramenta pra gente, pra nos manter no mercado, mas também, como eu falei, para pesquisa, isso tem crescido. Tem muitos grupos gratuitos e tem os grupos pagos, onde a gente dá mais informação. E ele passa a ser um braço muito importante do nosso grupo. Pela agilidade, né? O pessoal tá o dia inteiro no WhatsApp. Né? O Brasil hoje utiliza mais o WhatsApp. Até o Mark Zuckerberg fez uma entrevista, acho que foi ontem ou anteontem. Né? Áudios, o Brasil é o país que mais manda áudio de qualquer outro lugar do mundo, né? A gente parou de falar no telefone, de ligar, né, cara? Zé, e por fim, a gente tá muito de olho também. A gente fala muito de fidelidade, né? E a fidelidade no Brasil mudou muito. Em que sentido, né? Você fala isso? Os programas de fidelidade, eles nasceram como um departamento dentro dos programas das companhias aéreas, em que você voava, ganhava milhas e usava para viagem. Hoje em dia, esses programas de fidelidade viraram de bancos sem serem bancos, porque é uma moeda virtual. É uma moeda vamos dizer assim, uma moeda virtual, mas assim, eles emitem pontos, você tem o earn e o burn, e nas duas pontas, no acúmulo e no resgate, as possibilidades de você juntar agora são inúmeras. Você não precisa mais voar. Voar, hoje em dia, cartão. É uma opção. Na verdade, eu vou fazer a seguinte pergunta. Cartão. Fábio, você, passageiro de primeira, conta quantos pontos, milhas você junta voando? Muito pouco. Muito pouco. Por quê? De onde vem seus pontos? De clube, de assinatura de clube, de compra de pontos com desconto, cartão de crédito, compras do dia a dia, farmácia, percebimento. E aqui eu posso perguntar... Mudou. E também na hora do uso, apesar de estar muito focado no uso de resgate de passagens, hoje em dia, se você quiser, você tem Pix na tua conta com dinheiro. Você não precisa mais vender suas milhas para alguém que é considerado ilegal. Você pode ter dinheiro na tua conta. O valor pode ser onde não maximiza o uso, mas você tem essa opção, entre inúmeras outras. Então, isso é algo que, em um desses pontos que a nossa fidelidade mudaram, é que virou muito varejo. Você consegue, nas suas compras do dia a dia, de absolutamente tudo. Você consegue juntar. A gente tem um caso no site. É uma doida aqui, ó, sentadinha aqui, cara, que ela que me educa, ela que me leva aqui. Tem um relato do site. Tem um relato no site, assim, o cara comprou um apartamento e ganhou 1 milhão de pontos. Aquele ilustrativo, porque ele mostra o seguinte, na compra de um apartamento, você pode comprar um apartamento e juntar pontos. E aqui você pode ir num carro, no aluguel, na compra, na viagem. Sempre ganhando. E aí aqui eu não quero falar muito que está em desenvolvimento, mas abordar isso melhor, talvez a gente queira fazer uma nova empresa. A gente gosta muito de domínio, a gente tem um domínio... Estão visionário pra caramba, esses dois aqui. Chama Max. Estamos dando uma aula, levando uma aula aqui que... Vamos ver o que tá por vir aí. Não, show de bola. Meninos, por mim eu ficaria a tarde inteira aqui, parece que estamos na cozinha de casa, sentado num banco de uma praça aqui. Nossa, sala VIP. Tá vendo? O cara já gourmetizou. Eu ia falar que tá sentado no banco da praça, da igreja, aquela coisa mais contraída. Mas a gente é o seguinte, olhando para o futuro, vocês já falaram um pouquinho, essa é uma pergunta minha. Turismo espacial.
Vocês acreditam que a gente vai para a Lua de primeira classe? Isso vai acontecer num... Já pararam para pensar um pouco, cara? A viagem minha, como é que... Tem uma questão que eu gosto muito da história da Virgin. Richard Branson. Ele tem um livro que eu recomendo demais, que chama Perdendo Minha Virgindade, que não tem nada a ver com isso. Na verdade, até tem uma historinha lá legal. É muito curta. A história dele como empreendedor, ela me atrai. Então eu acompanho ele muito de perto e ele desenvolveu um foguete, uma aeronave que vai para o espaço. Eu não sei se a gente chega até a Lua, mas acho que para o espaço um pouquinho. Para ver a Terra, sim. Ele ou ela já foram, né? Os dois já foram, né? Alguém de vocês tem um sonho, não? Por que não, né? Quando tiver... Tem uma sala VIP lá, não vai ter sala VIP na Lua. Mas se quiser permitir com milhas, eu vou. Tenho curiosidade, mas vou falar que não é uma coisa que me move. Tá. Assim, mas tem muita coisa... Pra mim é aquela vista do e tem coisa boa voltando, né? Tipo assim, a era do Concorde, né? Que foi uma era do auge, né? E agora vai voltar a United, exato, com essa empresa, já encomendou, já até postou como que vai ser dentro da aeronave, uma aeronave super chique e tudo mais. Jaqueline Conrado, que veio aqui, teve aqui com a gente também, que tá à frente da United Airlines, gerente geral da United, a Jaque, beijão pra você, muito querida, exato. E aí, com essa nova aeronave aí, eles vão voltar a fazer essas viagens supersônicas, né? Que eles falam. E com super interior, um pouquinho mais devagar do que o Concorde, mas assim, muito mais rápido. Pra nós que somos apaixonados por pontos... Tomara que demore bastante. A gente não sabe ainda que mas queríamos um voo mais longo. Então, é isso que eu pensei. Em 2 horas, lá em cima. Não. Pode demorar um pouquinho. Estende mais umas 10 horas. Pode demorar um pouquinho. A gente indo para as perguntas finais. Deixa eu só ver o meu roteiro aqui. Que alguém perguntou. É isso mesmo. Se você, para cada um, tá? Responde quem for primeiro aí. Se você encontrasse com você na infância, aos 7 anos de idade, o que você diria a você mesmo? Olhando hoje, o que vocês construíram, quem vocês são, cara. De princípios, valores, família, amor e perrengue, tudo o que... Eu acho que eu não mudaria a minha história. Eu acho que eu tô onde eu tô porque eu precisei passar por esses caminhos, seja profissionalmente ou pessoalmente. Então, se fala assim, me arrependo disso ou devia ter feito diferente disso, eu não acho. Mas se você encontrasse o Fabinho de 7 anos lá, vai não, firme Fabinho, no seu propósito. Você vai virar o passageiro de primeira. Você fora, cara. Isso é louco, ó. E você aí? Pergunta difícil essa aí pra responder. Acho que a primeira coisa que me vem são aquelas coisinhas pequenas, não faz aquilo aqui, mas acho que pensando em algo maior e que eu valorizo na minha história com o Fábio, na minha trajetória, é manter a honestidade. Os seus princípios sempre. E, enfim, isso é, acho que algo que a gente alicerce, né? É a base. A gente é legal que a gente tá falando de 2 bases e 2 princípios diferentes, mas que eles são muito integrados. Né? A gente tá falando do judaísmo e tá falando do cristianismo. Então, valores e princípios, esse olho no olho, você falou muito de lealdade, que é um dos princípios de vocês, a gente fala de honestidade, a gente fala de credibilidade, são valores, e hoje ainda, né, no mundo... A gente se depara no nosso dia a dia com diversos desafios que testam a nossa ética no limite. Imagino, cara. E é muito sutil. Tô numa área também que é muito sutil. Zé, vem aqui e tal. Você corre. Que eu tô na fase da corrida e tal. Sempre corri, mas você não quer correr em Chicago e tal? Então tem que tomar cuidado, que é muito sutil, cara. A gente, sei lá, dentro do nosso dia a dia, a gente busca ser uma empresa grande. E a gente sabe, por exemplo, que trazer o conteúdo de uma forma bombástica traz 10 vezes mais acesso do que você trazer de uma forma não sensacionalista. E aí a gente se depara com muitos blogs do nosso mercado trazendo de forma sensacionalista que crescem por conta disso. E a gente que mantém tenta ser muito... Não tem, né? Extinguimos isso dentro do site. E aí, pô, queremos os acessos ou queremos manter os nossos princípios? Bugs e coisas assim, e que acontecem, e que, como eu disse, testam a nossa ética, a nossa... Mas isso aqui dá uma diferença do ponto de vista de negócio, que é a sustentabilidade. A gente vai sustentável, cara. A gente é reconhecido por isso. Hoje o mercado reconhece. Exatamente, pô. Quando a gente começou, em alguns momentos que a gente ia se apresentar, as pessoas, mas é blog. Puta, blog é complicado. E eu falava, não... Nós somos diferentes. Hoje em dia a gente não precisa mais ter essa explicação, o mercado já reconhece, sabe diferenciar.
Mas eu repito, a gente é testado quase que diariamente em questões assim. Exato. Encontrasse o gênio da lâmpada, qual um desejo? Se você tivesse um desejo, qual desejo você faria hoje? Se eu tivesse comprado aquele Lifetime Pass da América. Viajar de primeira Se classe arrepende mesmo, o resto da vida, hein, cara? Acho que eu falei também, não? Olha, isso óbvio que sim, mas eu tô numa fase mais sensível, acho que saúde e felicidade é o que a gente pode Saúde Sempre, né, claro. cara? Não, mas foi no tiro do gato aquela ali. E qual país ou cidade que você ainda não conhece, mas que ainda tá na lista e tá planejado? Lhasa, Tibete. E a Arábia Saudita. Uau. Bom, depois a gente vai acompanhar lá no Passageiro de Primeira, no Alê, direto no Alê, o do Fábio, cara. Bom, a gente tá chegando ao fim. Cara, queria agradecer o Thiago Grancioli. Tiagão, obrigado por você ter feito a ponte aqui, mal carinhoso de vocês também terem respondido. Sei que tem, que é perrengue de viagem e tal, mas isso aconteceu. Eu sou muito grato a Deus, grato por vocês estarem aqui. Para mim é um privilégio ter tido esse papo aqui pra gente entregar esse conteúdo também para uma audiência de uma maneira honesta, transparente, cara. E somos quem somos. Então aqui a gente, obrigado mais uma vez. Uma frase e um aprendizado pra galera que acompanha de vocês e que vocês levam pra vida, assim, como ensinamento. Vamos lá, Ale, você primeiro, vou botar em você, deixar o Fábio por último. Acho que, de novo, pergunta difícil, você tá me pegando desprevenido, eu não sou um cara... Esse é o mais legal, cara. Eu não sou um cara de pegar frases, mas assim que o segredo está em como você se comporta com a paciência. Tem muitas coisas que não acontecem de imediato na nossa vida, na vida pessoal, no trabalho, que exige tua paciência e que a ansiedade de querer fazer as coisas, ela pode fazer com que você faça as coisas de forma atrapalhada. Então, a maneira como você se comporta durante a espera é muito importante. Isso é uma coisa que eu estou vivendo nesse momento, como negócio pessoal, e que eu acho que é algo que carrega aí uma mensagem boa. Como você se comporta durante a paciência, durante a espera. Como que você é. Tudo tem um porquê. E é na hora do tem que ser, né? Vai lá, Fábio. Cara, eu acho que uma frase aí que resume bem, inclusive a história do Passageiro de Primeira, é que o conhecimento liberta. Eu acho que eu só pude libertar a mente de várias pessoas porque eu tinha um conhecimento para passar. Então, eu acho que assim, em qualquer aspecto, seja no aspecto pessoal, profissional, você tem que buscar o conhecimento, porque só o conhecimento vai te dar esse poder de sair da caixa ali e pensar fora da caixa e ter uma visão de um horizonte muito mais promissor do que você acha que estava vivendo. Uau! Posso só finalizar? Vai lá, vamos lá, cara. A frase do Chaves, a vingança nunca é plena, matar alma envenena. Profissionalíssimo. Não, fechou com chave de ouro. Obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui. Obrigado para vocês que nos acompanharam esse tempo todo. A gente preparou com muito carinho. Para mim é um sonho realizado estar aqui hoje. Vocês fazem parte disso, do fundo do meu coração. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Gratidão eterna. Bom, Instagram, Perrengue de Viagens, Funny Stories. Mas vai lá no YouTube, acessa, dá um likezinho, aciona o sininho, Perrengue de Viagens. E compartilha, manda pra sogra, pro sogro, pra avó. E em breve esse episódio vai pro ar e nós vamos bombar com esses dois aqui. Vai ser o episódio mais assistido em conjunto com esses dois aqui. Passageiro de Primeira, nós vamos fazer a diferença. Beleza? Obrigado. Fomos. Obrigado. Olha, cara. Obrigado, Ale. Saúde. Cheers, guys. Cheers, guys. Obrigado.